A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Cruzar nas Telas. Primeiramente, sejam muito bem-vindos cada um que entra aqui no nosso canal. Primeiramente, antes de começar o nosso vídeo, gosto de sempre agradecer a todos vocês por estarem acompanhando o nosso canal Cruzar nas Telas, de vocês estarem curtindo nosso conteúdo, vendo nossa evolução, dando nosso likezão, se inscrevendo e compartilhando para muitas pessoas que amam arte do cinema. É como eu sempre digo, gente, eu fico muito feliz e muito honrado pelo seu apoio mesmo, gente. Vocês são incríveis demais. Só de vocês estarem curtindo nosso conteúdo e curtindo nosso trabalho e acompanhando a arte do cinema, eu fico muito feliz mesmo, gente. Então, muito obrigado mesmo, gente. Vocês são top demais, tá sempre apoiando o canal Cruzar nas Telas. Então, um abraço a todos vocês, aquele salvezão top. Muito obrigado mesmo, gente. Vocês são incríveis. Nem aqui, nem lá, nem aqui, nem aqui, nem lá, nem lá, nem aqui, nem aqui, nem lá, nem lá, nem aqui, nem aqui, nem lá, nem lá, nem aqui, nem aqui, nem lá. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé. O que ela quer? A minha barriguinha. Ela chegou lá em casa, pediu um copo de suco. Vai rolar vucu-vucu. Vai rolar vucu-vucu. Se você é aquele inscrito top que tá sempre acompanhando nossos vídeos e nossa evolução, dá nosso likezão, te arrebenta nosso like no nosso vídeo, porque vai ajudar muito o canal, como eu vou ver que vocês estão curtindo nosso conteúdo. Então, dá nosso likezão, gente, que eu conto muito com sua ajuda. Realmente. Hein? Se você é novo no canal que tá acompanhando nossos vídeos, inscreva no canal e ativa o sininho, gente. Porque você ativando essa função, vocês vão perder os vídeos novos que vai vir. Que o YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo, como também vai ajudar muito o canal. Então, se inscreva, gente, que é de graça, eu conto muito com sua ajuda e você já é muito bem-vindo ao canal Cruzar nas Telas, só vai ter clássicos do cinema aqui. Exatamente. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Ai, de maneira alguma. Mas não será muito incômodo? Não, mas é claro que... Você já curtiu o nosso conteúdo, que eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar. Vocês compartilhando o canal, a gente vai ajudar muito o canal. Como para mim vai ser uma honra ensinar as pessoas a arte do cinema. Porque o cinema é uma arte que vai ser explorada com muitos detalhes. Elas vão ser muito bem-vindas aqui. Porque eu creio na coisa. Vamos ser melhor sem crítica do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Enfim, pessoal, continuando o canal. Pra quem é novo no canal que tá acompanhando nossos vídeos, sabe que eu tô fazendo uma playlist dos filmes da Marvel de lançamento. É tanto que a gente agora tá na fase 1 ainda, né? A gente tá agora com o nosso terceiro filme dessa lista. Acertou. Ah, miserável. A gente vai contar a história desses filmes, o ano que ele se passa na cronologia. Que ele é uma continuação do filme anterior, que é o Incrível Hulk, né? És o descendente, é o nome disso aí. É ele. É esse que a gente ele quer. que nós vamos... Então assim, nosso vídeo de hoje a gente vai analisar uma sequência de um filme de sucesso de 2008 que foi lançado junto com esse filme do Hulk, que é o Filmaço. Lógico, ele não chega muito ao nível do primeiro, mas ele é um filme muito divertido e tem uma tecnologia muito melhorada em comparação ao antecessor. Pode tirar a minha máscara. Que é o filme Homem de Ferro 2, lançado em 2010, pelo diretor Jon Favreau. Para quem não sabe, esse diretor é o Rap, né? Aquele ajudante do Tony, que aparece até com o Peter Parker nos filmes recentes. Pois bem, ele é tanto diretor quanto ator, para quem não tá sabendo, né? Eu tô passada, chocada. Cheio de enrolação, vamos sacar nosso vídeo, gente, após a vinheta. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Só antes de começar nosso vídeo, eu gosto primeiramente de explicar para os inscritos novos como funciona o nosso canal. Vou explicar como funciona. Aqui é pra você, é pra aprender. Entre no site www.pocutom.br, saber as coisas. Primeiramente, a gente fala sobre a produção do filme. A gente vai conhecer como foram os bastidores desse filme, como foi usada a tecnologia, os efeitos especiais, as filmagens, como foi a ideia dos produtores, roteiristas e também do próprio diretor. A gente vai conhecer melhor como foram os bastidores e também a produção. A gente vai conhecer também um site que é o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializada. Eles avaliam muito nota de filmes também. Uma crítica bem sincera que me baseia muito neles. Mas não vai dar!
Que não vai dar, pai, não vai dar. Vou falar sobre o resumo do filme, como mais ou menos a história, as cenas do filme, que esse é o diferencial do nosso canal, que é mostrar as cenas pra vibe clássica de cinema e também nostalgia. Porque esse que é o Curiosidade Faz, trazer a nostalgia pra você e também uma vibe de cinema diferente. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Falar umas curiosidades que eu creio que vocês não sabiam e eu também não. Irineu, você não sabe nem eu. E a minha crítica baseada na crítica especializada e com minhas opiniões. Vocês sacaram como é que é, então vamos lá e vem com a gente. Sim, pessoal, após o sucesso de Homem de Ferro de 2008, também o Incrível Hulk, a Marvel Studios estava começando a criar seu próprio universo aos poucos, tipo engatinhando. E como a Marvel Studios estava começando, eles estavam imediatamente planejando uma sequência. Acelera muito. Então vamos conhecer como foi a produção desse filme incrível em questão do seu lançamento. Após o sucesso comercial e de crítica de Homem de Ferro em maio de 2008, a Marvel Studios anunciou e imediatamente começou a trabalhar na produção de uma sequência em julho. Theo Rox foi contratado para escrever o roteiro e Favreau foi contratado para retornar como diretor. Downey, Petro e Jackson deveriam reprisar seus papéis de Homem de Ferro, enquanto Don Cheadle foi contratado para substituir Terrence Howard no papel de James Holmes. Então assim, pessoal, pelo que a gente acabou de entender no anúncio do filme que eles estavam anunciando, após o sucesso de Homem de Ferro em maio de 2008, a Marvel Studios imediatamente começou a produzir uma sequência, já que o Incrível Hulk estava prestes a ser lançado nos cinemas. E como a Marvel Studios viu que tinha potencial, eles contrataram o diretor Jon Favreau de novo, como ator também do rap também, para atuar no filme. E também eles contrataram o Theo Rox para poder fazer o roteiro. Mas o que me chamou a atenção, gente, é que todos os atores retornaram, exceto um. Tá brincando comigo, pegadinho? Que é o ator que fez o Máquina de Combate original, que é o Terrence Howard. Pra quem não sabe, vocês perceberam que os atores foram trocados de um filme pro outro. Pra quem não assistiu o vídeo do Homem de Ferro de 2008, tem aqui na nossa playlist. Que tá muito bom também, que eu conto como foi a produção desse filme também. É lá que a gente vai conhecer agora o porquê do Terrence Howard ter sido substituído. Não vai pra cadeia, otário! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Conhecer como foi uma entrevista de 2013, que foi uns anos depois desse filme. Em 2013, Terrence Howard deu uma entrevista para What Happens Life, ou Veja o que Acontece na Vida, que é uma tradução do programa, revelando que foi expulso devido a um conflito salarial. Segundo ele, o salário de Robert do MCU aumentou espontaneamente após o enorme sucesso de Homem de Ferro, sendo que, para acontecer, resultava um corte salarial de Howard, o que não agradou, especialmente porque ele alegou ter sido dado uma força para que Downey conseguisse o papel. Então assim, pessoal, pelo que a gente acabou de entender, o Terrence Howard deu uma entrevista em 2013 a um canal, né, lá dos Estados Unidos chamado What Happens Live, que é uma série que conta o que aconteceu após os atores terem saído dos filmes, uma coisa bem pessoal sobre a vida desses artistas. E ele deu essa entrevista dizendo que o que fez ele sair foi a mesma coisa com o Edward Norton lá do Incrível Hulk de 2008. Problemas salariais, porque como ele viu que Robert Downey Jr. estava aumentando muito o seu salário, duplicou quando o sucesso do filme foi lançado. É muito dinheiro. O salário dele foi cortado, então assim, muito pouco pra ele. Então assim, ele não se agradou com o salário que a Marvel Studios estava oferecendo ali para voltar, como também pro próprio filme que ele atuou. Então assim, tanto esse problema quanto também os outros conflitos com a Marvel Studios, ele saiu, ou melhor, foi expulso do filme. Cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Foi trocado por Don Cheadle, que é o ator atual que faz o Máquina de Combate até hoje. Tanto que vai ter até um filme solo dele, né, do Máquina de Combate, mais pra frente, né, que a Marvel Studios revelou que ia ser uma série, mas agora é um filme. Interessante, então vamos conhecer agora, gente, a produção desse filme, que ela é bem interessante. Jon Favreau disse que originalmente era sua intenção criar uma trilogia de filmes para o Homem de Ferro, como Obadiah Stane, que é o Jeff Briggs, tornando Ironmonger. Durante as sequências, após um encontro entre Favreau e vários escritores, incluindo Frank Miller, Stane se tornou o principal vilão do Homem de Ferro. Miller argumentou que o Mandarim, que Favreau originalmente pretendia preencher esse papel, é fantástico demais. O Jon Favreau, ele tá junto com os produtores e escritores do roteiro, estava planejando fazer uma trilogia do Homem de Ferro desde o início. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Caso o filme fizesse sucesso, claro, né? Porque esse era o começo da Marvel Studios no cinema. E de fato deu muito certo e fez grana. Então eles estavam planejando contratar uns roteiristas, incluindo uma pessoa muito importante nessa história, que é Frank Miller, que ele trabalhou na DC, pra quem não sabe, ele já trabalhou em uns trabalhos, incluindo esse projeto que é o The Authority. Também fez várias histórias dos X-Men, também todos os trabalhos na editora da Marvel.
Incluindo, ele fez um quadrinho de 2006 que fez um filme da Marvel Studios, que a gente vai falar mais pra frente, que é o Guerra Civil, que é entre o Tony e o Steve Rogers. Essa história é muito antiga, de 2006, eles adaptaram só em 2016, 10 anos depois. Ainda bem. E ele ajudou a fazer muitas histórias, incluindo ele queria colocar nessa sequência um personagem interessante, que é o Mandarim. E pra quem não sabe, nos quadrinhos ele é um rico igual o Tony, ele é um vilão também do Tony, né? Queria botar esse vilão, só que não chegou a acontecer. Então eles trocaram para 2 vilões que a gente vai conhecer já já na história. Então vamos conhecer agora a produção. Durante o desenvolvimento, Favreau disse que o filme exploraria o alcoolismo de Stark, mas não seria um demônio em uma garrafa ao promover o primeiro filme. Downey afirmou que Stark provavelmente desenvolveria um problema com a bebida, já que ele é incapaz de lidar com sua idade, os efeitos de revelar que ele é Homem de Ferro, e Pepper conseguir um namorado. Então assim, no início da produção de Homem de Ferro 2, o Jon Favreau, tanto também o Robert Downey Jr. falavam que eles iam adaptar um quadrinho, assim, isso era inicialmente, que era a versão Demônio em uma Garrafa, que é um quadrinho do Homem de Ferro antigo, que o Tony Stark fica meio depressivo, por causa que ele revelou que é o Homem de Ferro, e também outros detalhes que a gente acabou de falar, né, de alcoolismo, essas coisas assim. Quando eu tomo a minha cachaçinha aí, doido, eu não me controlo. Foi muita maconha. Ai! Íamos ter um Tony Stark desse estilo nos quadrinhos pastel, só que eles mudaram de ideia porque ia ficar muito depressivo. Como também o Tony Stark, ele saberia lidar com essa situação. Por isso que o Robert Downey Jr., junto com o Jon Favreau, os produtores, acharam não melhor fazer uma adaptação dessa história, porque ia ficar muito nada a ver, como também o Tony ele já é um gênio, um cara inteligente, eu acredito que ele saberia lidar com essa situação. Já conhecer a pré-produção, como ela é bem interessante, como eles tinham planejado. Imediatamente após o sucesso de Homem de Ferro, a Marvel Studios anunciou que estava desenvolvendo uma sequência com data de lançamento prevista para 30 de abril de 2010. Em julho de 2008, após vários meses de negociações, Favreau assinou oficialmente para dirigir. Em outubro de 2008, a Marvel Studios chegou a um acordo para filmar Iron Man 2, bem como seus próximos 3 filmes no Hanley Studios, em Manhattan Beach, Califórnia. Poucos dias depois, Don Cheadle foi contratado para substituir Ance Howard. O entretenimento semanal afirmou que Favreau não gostou de trabalhar com Howard, muitas vezes refilmando e cortando suas cenas. O assessor de Howard disse que ele teve uma boa experiência no papel, mas a Marvel optou por não comentar. Então assim, pelo que a gente acabou de entender, pessoal, a pré-produção ele já tinha uma data de lançamento para 30 de abril de 2010. Mas o que chamou a atenção nessa história é que em outubro de 2008 eles já estavam planejando gravar em Manhattan, né, umas cenas lá. Como também o Don Cheadle, que é o ator atual do Máquina de Combate, ele foi contratado. Só que ele não entendeu na época do porquê que ele foi substituído por um outro ator anterior, que já estava fixo. Sei! Pegou ar. Não sei! O entretenimento semanal lá nos Estados Unidos confirmou que é porque ele tinha cortado muitas cenas, como também ele era muito difícil trabalhar, com também esse do salário, que a gente acabou de dizer. Então assim, foram muitos problemas, tanto de salário, como também problemas pessoais lá na empresa, que a Marvel não comentou muito sobre esse assunto na época. Foi só depois que começou a divulgar mais, explicar por que esses atores saíram, né, os que foram substituídos. É bem bagunçado, mas eles tinham a data de programação, então eles não podiam demorar. Então eles tinham que fazer muita coisa para poder o filme acontecer. E de fato aconteceu, ele é um filmaço. E vamos continuar com os atores, né, que eles estavam planejando escolher. Em 2009, Mickey Rourke e Sam Rockwell entraram em negociações para interpretar 2 vilões. Poucos dias depois, Rockwell confirmou que assumiria o papel e que seu personagem seria Justin Hammer. Então assim, em janeiro de 2009, Mickey Rourke e Sam Rockwell, não é o Mickey da Disney, né? Ele é um ator, gente, pra quem não sabe, né? Ele fez um personagem que ele é muito importante, que é o Chicote Negro, né? Porque nessa época ele ainda não sabia. E também o Sam Rockwell, que também ele fez um personagem também muito importante para a história, que é um rival do Tony Stark, que é o Justin Hammer, que foi só confirmado poucos dias depois, quando eles foram contratados, que foi em janeiro de 2009, foi no início daquele ano. Então eles já tinham ciência desses 2 personagens, são 2 vilões. Então assim, tem muitos problemas de filme de herói, de ter muito vilão demais. De fato aconteceu em muitos filmes, mas no caso desse Homem de Ferro 2, eles souberam muito bem trabalhar a questão dos vilões também, do próprio Tony Stark, que a gente vai comentar nessa crítica pro final do vídeo. As filmagens como foi, né? Sou em 6 de abril de 2009 no templo de maçônico de Pasadena com o título provisório Rasputin. A maior parte da produção ocorreu em Phalanx Studio, embora outros locais também tenham sido usados. As cenas foram filmadas na base aérea de Edwards de 11 a 13 de maio. Uma enorme tela verde foi construída na represa
Sepulveda para filmar uma parte do exterior da Stark Expo, com o resto filmado em uma escola secundária local ou funcionando digitalmente para construir a tela verde. Centenas de contêineres foram empalhados, cobertos com compensado e gesso e depois pintados de verde. Mas duraram 71 dias e a produção do filme foi oficialmente encerrada em 18 de julho de 2009. Então, assim, pessoal, as filmagens começaram em 6 de abril de 2009 no Templo Maçônico, lá do provisório Rasputin. Não é ainda um título, por causa das pessoas podiam ter curiosidade e atrapalhar a gravação. Como também eles fizeram também na base aérea de Edwards, de 11 a 13 de maio. É daí com a cena da Stark Expo, que é do início do filme, né, que tem aquela exposição, né. Eles utilizaram um fundo verde, né, e uma represa Sepulveda para filmar uma parte do exterior da Stark Expo. Como também eles utilizaram containers com gesso, né, e também uns improvisos para fazer uma tela verde funcionar e também fazer as cenas mais assim de exterior e interior do local. E também usaram também escolas para fazer umas cenas internas. É muito interessante. Tanto que as filmagens terminaram, como a gente acabou de entender, em 18 de julho de 2009, ou seja, 71 dias gravando. Então assim, é um tempo até curto, porque eles tinham que lançar no ano seguinte, né? Mas é muito massa. É tanto que o IMAX, pra quem não sabe, a tela IMAX é aqueles cinemas com 3D muito ampliado. Começou no Homem de Ferro 2 na Marvel Studios, foi nesse filme. Então vamos conhecer como foi essa tecnologia. Em janeiro de 2010, a IMAX Corporation, Marvel e Paramount anunciaram que o filme receberia um lançamento limitado em telas digitais IMAX. Não foi filmado com câmeras IMAX, então foi convertido para o formato usando a tecnologia IMAX DMR. Então assim, em janeiro de 2010, a IMAX junto com a Marvel e a Paramount confirmaram que teríamos sim Homem de Ferro 2 é o primeiro filme da Marvel Studios, né, porque esse é o terceiro, né, a ter a tecnologia IMAX, que é aquela tecnologia de cinema fechado, bem limitado, né, tem poucos shoppings, tem alguns cinemas dos Estados Unidos e outros países, que a tecnologia ela é bem realista, que o local balança, sabe, aquela tecnologia bem moderna, e Homem de Ferro 2 sabe muito bem trabalhar essas cenas muito agitadas, assim, de ação, né, que combinou muito bem com a IMAX. Lógico, eles não gravaram com essa tecnologia de câmeras, mas eles souberam usar uma tecnologia que adaptou as cenas e ficou muito massa. Ainda fez muito sucesso lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. É muito interessante. É tanto que vamos conhecer agora os supervisores de efeitos visuais, que é esse que é o ponto forte do Homem de Ferro 2 em comparação ao seu antecessor. Então vamos conhecer como foram os efeitos especiais. A Nick Series foi o supervisor de efeitos visuais do filme. A Industrial Light and Magic fez a maioria dos efeitos visuais da ILM no filme. Ben Snow disse que seu trabalho foi mais difícil do que da primeira, afirmando que Favreau pediu mais deles desta vez. O Genex Series e o Ben Snow, que a gente acabou de perceber, eles foram os supervisores visuais desse filme, trabalhando na indústria. Light and Magic já trabalhou no primeiro Homem de Ferro no Incrível Hulk, essa tecnologia. Eles utilizaram mais efeitos visuais do que práticos em comparação ao primeiro filme, que foi um pouco diferente pra mim quando assisti Homem de Ferro 2. Porque o primeiro Homem de Ferro, pra quem não assistiu meu vídeo na playlist, eu vou botar pra vocês darem uma olhada do primeiro Homem de Ferro, que eu expliquei nesse vídeo, que eles utilizaram mais efeitos práticos. Então, nesse filme até tem efeitos práticos, só que eles apelaram ao CGI mais excessivo, já que o 3D já estava começando a fazer muito sucesso lá em 2010. Principalmente nessa época que o 3D estava começando a ser muito popular. Então eles dois tiveram uma missão de fazer efeitos visuais melhores do que o primeiro filme. De fato deu muito sucesso, os efeitos visuais são muito bem feitos. How bulky we could get, how many weapons we could fit on it and still have it look like a guy could walk around in it, like he would have the mobility that an Iron Man character needs. Those were the challenges. But when you have legacy effects, bringing this to life for us. They approve the 3D model, then we will grow a maquette so they can see it in full form. Because sometimes, you know, when you see it in the computer, it's, you know, it's just exterior. You'll pull this chest piece off. We added lead into this chest piece to give it some more weight because these are just all fiberglass parts. The suit that we're going to do for Dawn is a lot of the same components, and but we'll mostly just use the upper part of it. This time around, the stipulation from the difficult for them to get the movement they really wanted, and it just took more time. They'll be able to speed it up a little bit more this time around. They made them lighter and better, more articulated, and suit, and you have some balls and tape around your arms. You know, it's hard to really feel the volume that suit has. I was feeling the 45 pounds as well. So it's funciona até hoje, né? Que é a qualidade que a Marvel fazia nessa época é incrível. Eu também! Vamos conhecer agora a bilheteria como foi. Arrecadou 312,4 milhões nos Estados Unidos e Canadá, bem como 311,5 milhões em outros territórios, totalizando 623,9 milhões em todo o mundo. Foi o sétimo filme de maior bilheteria de 2010 internacionalmente, através de Toy Story 3, Alice no País das Maravilhas, Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1, Inception,
Shrek Forever After e a saga Crepúsculo Eclipse. Então assim, 100,2 bilhões em 5 dias no mercado estrangeiro, uma observação. Então no total foi 623,9 milhões em todo o mundo. Sim, é muito dinheiro para uma sequência. Já que a Marvel estava começando a criar esse universo, o pessoal começou a ter curiosidade de saber como ia funcionar esse universo compartilhado. Porque, para quem não sabe, antes de 2008 não tivemos esse negócio de conectar uma história com a outra. E a Marvel trouxe uma coisa que muitas empresas de super-heróis não tinham feito, que é conectar histórias para fazer um crossover futuro, que a gente vai conhecer com o passar dos vídeos da Marvel, que a gente vai fazer, até os Vingadores. Aí vamos pular para a fase 2, a gente vai conhecer como essas histórias desses filmes em produção. É claro. O Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializada, eles avaliaram com uma nota muito boa em geral. Lógico, não superou o primeiro, né? Eles avaliaram com uma nota de 72% no tomatômetro e 71% de pontuação pública. Em comparação com o primeiro Homem de Ferro, foi 94% no tomatômetro e 91% de pontuação pública. Então assim, esse filme ele foi um pouco menor em comparação ao primeiro, que o primeiro foi quase 100, esse aqui chegou a uns 72 para 71. Mas assim, os críticos curtiram esse filme. Olha o que os críticos disseram. É exatamente a lufado de ar fresco que o Homem de Ferro foi, mas a sequência chega perto com performances sólidas e um enredo cheio de ação. Isso de fato eu concordo, porque esse filme ele tem um roteiro simples, né, em comparação ao primeiro, né? Porque o primeiro ele era bem mais divertido para os críticos, também tinha uma ação muito frenética. Mas esse filme ele continua a essência do Tony Stark como a gente conhece nos quadrinhos e nas telas. Muitos efeitos especiais, como também as cenas de ação, que são muito bem trabalhadas, aí não posso questionar. E também os personagens que são sólidos, que são bem permanentes para um personagem próprio e tem suas próprias camadas. Mas já conhecendo essa crítica para o final do vídeo. Então assim pessoal, vamos conhecer a história do Tony Stark novamente na sua sequência. Um gênio, bilionário, filantropo, né, o cara rico do MCU. Em sua segunda aventura solo, né, até os Vingadores em Homem de Ferro 2. Homem de Ferro 2. Homem de Ferro 2, a história é assim. Em um mundo ciente da existência do Homem de Ferro, o inventor bilionário Tony Stark sofre pressão de todos os lados para compartilhar sua tecnologia. Ele resiste para divulgar os segredos de sua inigualável armadura, com medo de que essas informações caiam em mãos erradas. Com a bela Pepper Potts e seu amigo Rodney Holmes ao seu lado, Tony precisa forjar novas alianças e confrontar um inimigo poderoso. Então assim pessoal, pelo que a gente acabou de entender, a história de Homem de Ferro 2 ela vai se passar um tempo depois do Homem de Ferro 1 do Incrível Hulk, né? Ele vai se passar depois desses filmes. E na história a gente vai conhecer que o Tony Stark ele ficou meio assim depois que todo mundo soube que ele é Homem de Ferro. Ele estava ciente disso e todo mundo já sabia que ele era o próprio herói. E na história o Tony Stark ele se recusou até agora com o Nick Fury sobre os Vingadores. Até agora ele não está muito afim sobre isso de conhecer outros heróis além dele. E ele também precisa se preocupar também com a tecnologia, porque o governo quer saber como funciona a tecnologia das armaduras e também nas suas armas. E ele tem medo de que caia em mãos erradas. De fato, caiu. Porque Ivan Vanko, que é um vilão, que é um chicote negro, ele quer acabar com o Tony Stark junto com o Justin Hammer, né, que é o vilão da história também. São dois vilões e um só filme. É tanto que eu falei agora há pouco sobre ter dois vilões, geralmente não dá muito certo, mas na história de Homem de Ferro 2 tudo funcionou perfeitamente. Que é o Mickey Rourke, né, que a gente acabou de brincar, né, que não é o Mickey da Disney, ele é um vilão pior, né, porque ele ataca todo mundo com seus chicotes com reator arc, né, que é do próprio Tony, ele pegou do seu pai, que trabalhou lá nas indústrias Stark. Aqui, por exemplo, tem... Para trabalhar nesse reator arc com tecnologia e energia. Enfrentar ele, né, que é o Ivan Vanko. É uma história de muita ação e muito tensão e também uma história bem caprichada de ação com o estilo Tony Stark que é no CM. É da inicial que mostra o Ivan Vanko fazendo o reator arc, que é bem intenso e bem interessante. Já começa o filme assim, né? Sendo o Tony interagindo com os fãs, até o Stan Lee aparece, ele tem que aparecer, saudade desse cara. Estamos aqui ao vivo da inauguração da Expo Stark e agora Tony Stark acabou de sair do palco. Não se... Ai, crianças, eu dou autógrafo sim. Não, eu te ligo. Larry! Sendo o Tony palestrando e expondo a armadura, ainda tocando a CDC, que é uma das bandas que mais aparece nesse filme, que fez um patrocínio com a Marvel. Está curtindo esse longo e ininterrupto período de paz, graças a mim.
Essa é do Tony conversando com os senadores sobre as armaduras e tecnologia, que o Tony ele é direto nas suas falas. Stark. Fala, amor. Peço sua atenção. É toda sua. Mãe de ferro. Meu dispositivo não se encaixa nessa descrição. Ah, sim. E como descreveria? Eu descrevi prótese de alta tecnologia. Essa primeira aparição da Viúva Negra, que é excelente, a Scarlett Johansson arrebentando aquela bonita. Primeira lição, bonitinha. Nunca dê as costas ao seu adversário. Olha aí a vergonha, ó. Eu escorreguei. Me desculpe. Escorregou, né? Preciso da sua impressão. Você é muito inteligente. Essa do Chicote Negro destrói os carros do Tony ao meio, no meio da corrida. Ele destrói, ele parte os carros tudinho. É muito massa e muito bem feito os efeitos visuais. Esse é do Tony vs Chicote Negro, que os efeitos especiais são impecáveis, incríveis até hoje. A cena da maleta é incrível, é muito massa. Como eu falei agora, eles dois tiveram um desafio e cumpriram um dos melhores efeitos visuais até hoje. Supera até os atuais da Marvel hoje, né? Tem a cena do Tony bêbado, que é muito engraçado, e ele tudo tonto lá. Eu tô muito doido, eu não me controlo. A luta entre o Holmes e o Tony, tem até aquela frase que até hoje é muito marcante nesse filme, que até me marcou, e fala: solta o batidão pra enfiar a bolacha nele. Você não merece usar essa armadura. Desliga ela. Fala, Sr. Stark. Solta um batidão pra eu enfiar a bolacha nele. Garela. Abaixa a mão. Você vai mandar ver? Abaixa a mão. Não, abaixa a mão. Essa é do Tony na apresentação do Hammer, que é bem massa a cena. Por favor. Eu tentei, nós destruímos a sua casa. Ele trabalha com o banco. Não sou eu não, Tony. Eu não consigo me mover. Tô travado. Tony Rondes versus drones do Hammer, que é bem massa assim, na cena de tiroteio são muito massa. O Tony salva um garotinho com um capacete, também aparece a cena da Viúva Negra lutando, que é irado. Gostei de ver. Esse garotinho que apareceu com o capacete do Homem de Ferro, ele é o Peter Parker. Assim, muitos anos o pessoal criou teorias de que o Peter Parker já existia no MCU há muito tempo. Isso foi antes de Guerra Civil, que foi a primeira vez que ele apareceu, que é o Tom Holland. Estou me referindo a esse Homem-Aranha. Porque ele é o principal, né, do CM. Tudo só confirmou isso anos depois, né? E falaram, sim, esse garotinho era o Peter Parker criança. E ele viu o Tony Stark, né, o Sr. Stark, como ele gosta de chamar, protegendo ele pela primeira vez. É muito massa e muito interessante ao mesmo tempo. Isso é pra você, a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. O final do Tony do Rondes versus o Ivan Vanko, que é a cena mais irada do filme, eles dois lutando. É bom estar de volta. Isso não é legal. Toda a sua mão! Essa é a sua ideia! E é o final do filme que mostra o relatório do Tony tocando a CDC, que é irado demais, que é estilo do Tony Stark mesmo. James Rhodes e ao Sr. Tony Stark. Que é claro. Tem a cena pós-crédito que mostra o martelo do Thor preso no chão, que vai conectar com o próximo filme que a gente vai falar, né? Se vocês quiserem mais rápido o vídeo, eu comentando sobre o filme do Thor, que é a continuação desse. E é muito massa a conexão com os personagens, tá? Aí que tá começando o universo Marvel nos cinemas naquela época, né, claro. Encontramos. Pessoal, Homem de Ferro 2 foi um sucesso de bilheteria muito maior em comparação ao primeiro. Ele arrecadou 623,9 milhões. Comparando com o primeiro filme, ele arrecadou 585,8 milhões. Foi um pouco a mais que o primeiro. Com um orçamento de 200 milhões,
foi maior que o primeiro, que teve 140 milhões, ou seja, foi o dobro do orçamento de gasto, né? Então assim, valeu muito a pena, porque o filme é muito massa até hoje. É muito lembrado pelos fãs. Algumas coisas são os cruzados que eu creio que vocês não sabiam e eu também não. Então, vão com a gente, vamos conhecer agora. O ator Al Pacino foi cogitado para o personagem de Justin Hammer, que ficou com o Sam Rockwell. Curioso, porque o Al Pacino ele foi cogitado na época para ser o Justin Hammer, o vilão e o rival do Tony. Só que ele foi trocado pelo Sam Rockwell, que foi o atual ator que a gente conhece hoje. Mas seria interessante o Al Pacino nesse filme, ia ser bem... Mas eu acho que com o custo para ele entrar ia ser muito caro, porque são atores que são muito clássicos do cinema e iam pedir uma grana muito alta para entrar, né? Posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Scarlett Johansson estava tão disposta a conseguir o papel de Viúva Negra que pintou seu cabelo de ruivo antes mesmo de ser contratada para Homem de Ferro 2. O que me chamou a atenção nessas curiosidades é que a Scarlett Johansson já estava preparada, ela já pintou o cabelo de ruivo bem antes dela ser contratada, só depois que a Marvel viu performance nela, ela foi contratada. Ela é muito lembrada como Viúva Negra. Eu não tenho outra atriz até hoje para interpretar esse personagem tão bem como ela, né? É tanto que teve até um filme solo anos depois, né? Fazer o que é bem interessante ao mesmo tempo. Samuel L. Jackson quase não voltou para interpretar o Nick Fury devido a problemas contratuais. Entretanto, o ator fechou um acordo com a Marvel eternamente para que retornasse ao papel em até 9 filmes produzidos pela empresa. O Samuel L. Jackson ele quase não apareceu como Nick Fury nesse segundo filme que ele aparece. Só que assim, ele tinha um contrato e também não podia continuar. Só que assim, ele fez um acordo com a Marvel eternamente, que é a Marvel Studios, para fazer 9 filmes. Quer dizer, ele deve ter aumentado o contrato, porque ele fez uma série só dele, né, recentemente. Também vai aparecer em futuros filmes, então é provável que ele tenha renovado o contrato, porque nessa época ele assinou para 9. É muito interessante. Scarlett Johansson treinou por 6 semanas antes das filmagens de Homem de Ferro 2. É isso que me chamou a atenção. A Scarlett Johansson, além de mudar a aparência, ela também treinou para ser a personagem. Por isso que essa cena de luta, ela treinou para isso. Learning the combat, she looks pretty steady, and she's pretty brave and pretty. Oh, like that. I was totally out of my element when it came to the physical part of this work, and for me, I've always, you know, I think I was. Que atriz esforçada e muito boa, viu? Tem rumores que Edward Norton gravou uma breve participação reprisando o personagem Bruce Banner de O Incrível Hulk de 2008. O Edward Norton tinha rumores na época que ele tinha gravado uma participação especial nesse filme, igual como o Tony Stark fez no filme dele. Só que naquela época o Edward Norton estava tendo conflitos com a Marvel. Você pode assistir esse vídeo depois do Incrível Hulk, que está na playlist, que esse filme é um lançamento antes. Ele foi lançado em 2008 também, junto com o Homem de Ferro 1. E eu conto mais ou menos essa história. Eu vou resumir brevemente que ele teve um conflito com a Marvel também de salário. Foi uma coisa bem conturbada. Ele foi demitido, né, depois disso, né. Eu acredito que esses rumores não foram tão verdadeiros para mim, né. Isso é só uma história, né. Porque eu creio que nessa época ele nem estava na Marvel mais, né. Foi trocado pelo ator atual do Hulk, né. É muito interessante e bem curioso. Ele foi indicado ao Oscar 2011 de melhores efeitos especiais, mas ele não ganhou. Ele deveria ter ganhado, né, gente? Porque esses efeitos especiais desse filme são muito massa. A gente vai começar a nossa crítica agora, o que eu achei sobre. Assim, pessoal, agora eu vou fazer minha análise crítica do que eu achei do filme Homem de Ferro 2 de 2010. Vamos lá e vem com a gente. Assim, pessoal, eu acho esse filme muito interessante para quem curte umas continuações da Marvel Studios que estava começando nessa época, para conhecer melhor esse universo compartilhado. Porque eu acredito que o Homem de Ferro 2 fez sucesso por conta da conexão com os filmes. Porque, como eu falei agora há pouco, nessas épocas, nos anos 2000 até 90, não tinha essas conexões de universos compartilhados de uma história para outra. E Homem de Ferro 2 provou que pode ter personagens implementados para conectar um crossover futuro. Até a DC tentou, mas infelizmente ela decepcionou nos cinemas, né? Homem de Ferro 2 ele é um filme excelente. Lógico, a história ela é bem mais de lado pessoal do Tony, mais das armaduras, também com uma ligação com o governo, né? Então assim, é uma história mais sobre o lado pessoal do Tony, como também da própria história das invenções dele e também dos vilões da história, que é o Ivan Vanko e o Justin Hammer, que são vilões até interessantes. Lógico, ele não chega aos pés do primeiro, né? Do primeiro vilão, né? Que é o Monge de Ferro, né? Que foi o primeiro vilão dele, que era bem tenso e tudo mais. O Ivan Vanko, ele tem uma motivação bem simples, eu achei bem básico a motivação dele, mas assim, do Justin Hammer até entendo, né? Que ele é um rival, né? Ele quer ser melhor que o Tony, né? Tem tecnologias
melhores e tudo mais. E o Tony começou a descobrir como era o segredo dele. É uma história bem interessante, tem uma pegada de espionagem, né? Já que tem a Viúva Negra, né? Que ela é muito massa no filme, ela é bem lembrada de como a Scarlett Johansson faz, é muito massa. O Robert Downey Jr. atuando é incrível, não tem como. O carisma dele me prende muito como um dos melhores personagens que fez até hoje na Marvel Studios foi o próprio Robert Downey Jr. como o Tony Stark. O Don Cheadle, que fez o Máquina de Combate, em comparação com o Terence Howard, até que ele fez um personagem até que aceitável. É como muitas pessoas estão se perguntando, é o mesmo personagem? É, só muda o ator, como a Marvel sempre fez, né? Eles trocam os atores quando alguma coisa acontece. Isso foi a primeira vez que a Marvel Studios trocou, já que... E também o Hulk, né? Também o Hulk foi trocado nos Vingadores de 2012, que ia voltar, né? Então, assim, é um filme interessante, é um filme bem divertido em comparação com o primeiro em algumas coisas, porque ele é bem light em algumas cenas, vocês acabaram de ver, né? Os efeitos especiais, é isso que eu queria chegar, porque... é incrível como os efeitos especiais são muito bons. Lógico, eles não usaram efeitos práticos em comparação com o primeiro Homem de Ferro, que era mais coisas práticas, metade CGI, metade efeitos práticos, mas o filme ele soube trabalhar de uma forma até excelente para um filme de 2010. Até hoje eu não vejo uns filmes que chegam a esse nível que o Homem de Ferro 2 chegou. E também os próximos filmes da Marvel que vai ser lançado em lançamento. É muito irado e eu recomendo a todos vocês sim, para quem está me assistindo agora, a verem Homem de Ferro 2, tem no Disney Plus, né? Tem no catálogo da Disney os filmes em ordem de lançamento e também de cronológica, que é contando a história dos filmes. É sensacional. Mas você vai perguntar, mas que nota eu vou dar? Pois bem, Homem de Ferro 2 ele até tenta chegar à comparação com o primeiro, mas os críticos acharam ele um pouco inferior em comparação ao primeiro filme, que era mais de origem, né? Uma coisa mais drama. Homem de Ferro 2 ele é mais as questões pessoais do Tony, como também a questão do governo, que é muito bem trabalhada e executada num filme de 2010, também uma sequência do primeiro. É como muitos falam, sequências para chegar ao nível do original tem que ser muito bom. E de fato eu concordo. Eu vou dar honestamente, como eu sou fã da Marvel Studios, eu curto Homem de Ferro, lógico, Homem de Ferro é meu personagem favorito, depois do Homem-Aranha e todos os personagens. Eu vou dar uma nota 9. Porque é um filme muito bom e eu acho sensacional ver ele hoje em dia, porque a Marvel Studios hoje em dia está muito fraca, viu, em questão de efeitos visuais. Porque nessa época eles pensavam mais em qualidade e também em quantidade, né? Separando os dois. Sacaram como é que é, né? É tanto que o próximo filme vai ser Thor de 2011. E depois ele vai ser Capitão América, o primeiro Vingador, e chegamos em Os Vingadores. Porque eu quero fazer isso, gente, pra vocês entenderem. Pra quem não assistiu a Marvel Studios, quer conhecer como é a história, como é a ordem cronológica, a gente vai ensinar com o passar dos vídeos. Se vocês quiserem vídeos rápidos, né, da Marvel, conhecer a história dos filmes, podem nos comentários se vocês quiserem, claro. Apenas assim, podem assistir Homem de Ferro 2 pela história, pelo personagem de Tony Stark, por todos os vilões também são muito legais. O Mickey Rourke, que é o Vivan Vanco, né, não é o Mickey da Disney, tô brincando de novo. Rockwell, que também é o Justin Hammer, tá muito bem aqui. Então assim, eu recomendo a todos vocês sim, e é um filmaço de 2010, uma sequência muito boa em comparação com o primeiro filme também, chega aos níveis dos dois. É sensacional. Então assim pessoal, esse é um filmaço de 2010, tipo o diretor Jon Favreau, que também atua no filme. Mas ele trouxe o Tony Stark de uma forma muito legal, que manteve a essência do personagem e foi trabalhando o Tony ao longo dos filmes, que era um simples inventor para um dos personagens mais lembrados da tela do cinema. E a gente vai ver com o passar dos filmes o Tony evoluindo o seu jeito de ser, que é isso que eu acho legal da Marvel, que é trabalhar o caráter dos personagens, o jeito de ser, vai mudando ao longo dos filmes. É sensacional. E pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Dá nosso likezão, te arrebenta nosso like no nosso vídeo, igual como o Tony Stark faz com o reator dele, atira no like. Porque vai ajudar muito o canal e também eu vou ver que vocês estão curtindo nosso conteúdo, eu conto muito com sua ajuda. Se você é novo no canal que está acompanhando, se inscreva no canal e ativa o sininho, gente, porque é de graça, não vai se arrepender. Se você ativando essa função, não só perder os vídeos novos que vai vir. Que o YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo, como também vai ajudar muito o canal. Então, se inscreva, gente, que é de graça, dá muito o canal. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro. Vamos entrar
lugar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Ai, de maneira alguma. Se você estiver curtindo nosso conteúdo, que eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível, porque vai ajudar muito o canal. Como pra mim vai ser uma honra ensinar as pessoas a arte do cinema, porque o cinema é uma arte, mas é explorada com muitos detalhes. E elas vão ser muito bem-vindas aqui, claro. Porque vamos aprender muita coisa, a gente vai sentir aquela vibe de cinema clássico, que é uma coisa. Vamos ser a melhor sem crítica do YouTube, muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Pastel de frango. Pastel de frango. Pastel de frango. Pastel de frango. Frango. Perereca. Peleleca. That's fine. Não, perereca. Então assim, pessoal, muito obrigado pela sua compreensão, muito obrigado por ter ficado até aqui. E novamente agradecendo ao seu apoio ao canal Cruzar nas Telas. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima, gente. Falou!